Só de se ver, né, cara? Vamos ver. É bom desistir, é bom ver depois, sabe? Semana que vem. Estamos de volta agora com o quarto bloco de perguntas entre candidatos à presidência e mais um bloco de tema determinado por sorteio. Eu vou sortear agora o tema da pergunta que será feita pela candidata Soraya Tronic, para quem ela quiser. O tema é segurança pública. Por favor, peça a você. E a senhora escolhe quem vai fazer a sua pergunta. Agora, tu não precisa terminar o quadro. Lu. Bolsonaro. Por favor. Como? Bolsonaro. Candidato Jair Bolsonaro. Como é decidido, tá vendo só? Não perca tempo. A senhora tem 30 segundos, por favor, para fazer a pergunta. Candidato, acho uma ótima oportunidade. Na sua sabatina com o William Bonner, eu não fiquei satisfeita com a resposta, muitos brasileiros também não. Gostaria de saber do senhor, o que o senhor quer dizer que só vai respeitar as eleições se elas forem limpas? E se o senhor pretende dar um golpe de Estado? Como assim? Não é isso. Não tem nada. A senhora seria muito dócil comigo, por exemplo, se eu tivesse atendido a senhora em todos os cargos que a senhora pediu para mim, profita-se nada aqui. Então a senhora não nega isso aí. Sudeco, IFAM, IBAMA, a senhora gosta de cargos, deitar e rolar. Como a senhora não conseguiu, a senhora basicamente virou uma inimiga nossa. Mas tudo bem. É a política. E mais ainda, a senhora fez campanha, tem vários vídeos em Mato Grosso do Sul, humildemente, completando os cargos. Sou a candidata do candidato Jair Bolsonaro, vote em mim. Sou leal a eles. Já tive contato com ele, comungamos também no propósito. Nunca fiz contato com a senhora usurpou do meu nome para se candidatar e chegar ao Senado por Mato Grosso do Sul. E olha que eu já servi em Acre, Mato Grosso do Sul, por 3 anos. Conheço bastante o povo lá de Mato Grosso do Sul. E o povo me conhece. Eu estou há 3 anos e meio no governo. Um exemplo, não tem corrupção. Teria, se eu atendesse esses pedidos de cargos, que é aí que funciona a corrupção, são os pedidos de cargos que eu neguei para a senhora. Então, olha só, 3 anos e meio no governo, sem corrupção, tranquilo, não atendendo a pessoas como a senhora. Esse é o modelo de governo que o Brasil precisava. Bom, cargo na SUDECO o senhor me deu sim. Tá? Cargo no IBAMA o senhor deu sim. Enfim, o senhor faz isso, tem realmente que tirar a petralhada, não era assim? Tirar a petralhada do poder e colocar gente de direita. O senhor deu sim, cargo como cargos são colocados aí, são divididos entre os apoiadores. O senhor fez vídeo para mim, pedindo voto para mim, eu já coloquei nas redes sociais, mas eu quero fazer a pergunta exatamente que também o Brasil quer saber. Quero saber, candidato, se o senhor se vacinou, qual foi a vacina e quantas doses? Vacina anti-Covid, os brasileiros querem saber. E essa questão da corrupção está nas mãos da polícia. Eu não sou polícia, quem vai tentar cuidando disso, por enquanto, né? Porque quando eu for presidente da República, nós vamos lançar a operação. Vai ter perigo. Para Nem sabe falar. Sim, Varizão. É a trâmite do candidato Bolsonaro. a vacina. Eu comprei 500 milhões de doses de vacina. Não foi a senhora que comprou. Vacinou-se quem quis. A senhora sabe o que é liberdade? Quem não quiser tomar vacina, que não tome. Eu não fechei nenhuma casa de comércio. Eu não obriguei ninguém a ficar em casa para morrer de fome. Eu atendi os mais humildes do Brasil. Eu respeito a individualidade de cada um. Eu respeito a liberdade de cada um. Tomou vacina quem quis. Hoje, temos na casa dos 30 mortes por dia. Quero que chegue a 0. Graças ao que nós fizemos. E a tua CPI da Covid foi uma CPI para atender interesse de Omar Aziz, que queria aprovar uma emenda para que ele pudesse comprar, ou melhor, que prefeitos e governadores pudessem comprar vacina em qualquer lugar do mundo, sem certificação da Anvisa e sem licitação. E os seus cargos, alguns foram atendidos, mas foram
foram tirados, porque viram que não eram pessoas adequadas, pessimamente indicadas por Vossa Senhoria. Então a senhora gosta é de cargo, é se dar bem. E virou inimiga porque alguns cargos, todos os cargos foram tirados, verdade, todos, sem exceção. Ficou sem nada, tá? Chupando o dedo lá em Mato Grosso do Sul. E olha só, hein, já vem por lá, ninguém fala o seu nome, fala a verdade pura, está fazendo papel de laranja para alguém, com toda certeza aqui como candidato. Tempo, candidatos. Candidata, a senhora está pedindo direito de resposta, nós vamos analisar o seu pedido. Eu peço que, por favor, Vai chupar o dedo lá. Vai chupar o dedo lá. Chamou o outro de laranja, agora tá laranja. Já demonstrou o dedo com esse tempo. Não é sobre o tema sorteado, o público em casa percebe. Né? Isso fica muito claro. E está concedido o seu direito de resposta, candidata. A senhora pode falar. Acaba aí, não. Antes que eu prossiga com o debate. Não sei porque eu sabia que você não era dado Um minuto para a sua resposta. Não sou uma candidata laranja, o senhor me respeite. O senhor não respondeu sobre a questão da vacina, se o senhor se vacinou ou não, mas nós sim podemos acabar com essa portaria que o senhor deu, né? Escondeu, seu governo não é transparente e mais, quem abandonou todas as bandeiras foi Vossa Excelência. Nós realmente saímos, é lógico que o senhor não gostou, mas nós saímos desse governo porque o senhor não cumpriu as bandeiras que o elegeram. Abandonou a bandeira do combate à corrupção, abandonou a bandeira do mercado liberal, abandonou o partido que lhe abraçou e é simplesmente assim, abandona os candidatos. Capitão Compar, que a vida inteira lhe apoiou, o senhor não apoia ninguém que lhe apoiou antigamente. Enfim, é assim, o traidor da paz. Tempo, candidato. O candidato Bolsonaro ergueu a mão, pediu direito de resposta. Candidato, eu vou pedir um tempo, isso vai ser analisado. Dando andamento ao... Vou analisar se isso vai ter jeito. Não vai ter jeito. Simone, Só para não dizer não vai ter jeito. a senhora pode se aproximar já. Quem? E dizer Simone? para quem vai endereçar uma pergunta sobre gastos públicos. Esse é o tema sorteado. Candidato Lula. Ai. Professor, gastos públicos. A professora vai ensinar agora. Quer fazer nada. Candidato Lula, em vários aspectos, Para melhorar esse se público. assemelha ao governo Bolsonaro. Para melhorar é só chamar outra. Eu Outra falo lembra? especialmente dos serviços de gastos públicos. Gastou-se muito no seu governo mal, gasta-se muito no atual governo mal. Houve desvio de corrupção no governo do PT. Hoje tem denúncias gravíssimas de corrupção deste governo. Aquelas privatizações, vocês se parecem. O seu governo prometeu um trem-bala que não aconteceu. E agora a Tempo, pergunta que eu candidata. A faço senhora não é se teve vai haver tempo, privatização. candidato, por favor. Candidato Lula, o senhor pode responder. Porque eu não falo a primeira pergunta, depois dizem que ele fez e que não fez. Primeiro porque, se você acompanha a economia brasileira, você percebe que em 2002 eu peguei um país com 12% de inflação e 12% de desemprego, com a dívida no FMI, com a dívida pública de 60,5%. Nós reduzimos a dívida pública para 37,7%, nós reduzimos a inflação para 4,5%, nós reduzimos o desemprego e no final do mandato geramos 22 milhões de empregos. E nós começamos a fazer uma reserva que nunca antes na história do Brasil tinha havido reserva e deixamos o Brasil com um colchão extraordinário. Nós investimos efetivamente para que o BNDES investisse no investimento brasileiro. Nós começamos a fazer o PAC, que foi o maior programa de investimento que existiu no nosso país. Foram 13 bilhões e 500 de obras. Ele só fala 4 bilhões de obras. o que diz que fez, né? No projeto mesmo não tem, né? Fez isso, o que fez aquilo, diz que fez, né? E só no Mato Grosso, eu sabe quanto que nós investimos? Sabe quanto nós investimos? 38,8 bilhões de obras de infraestrutura. Se quiser eu posso citar, eu não vou citar porque a senhora deve conhecer como prefeita do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, eu estou dentro de Mato Grosso do Sul. É só perguntar para o seu governador do PMDB, que é candidato, é perguntar
lembrado que no ensino eu era chamado pela imprensa do Mato Grosso do Sul como o pai do Mato Grosso. Ah, mas que nossa! Então nós fizemos Foram um pai para o Rio Grande do Sul? investimos muito e moralizamos muita coisa nesse país, sobretudo a Petrobras. Aham. Nós capitalizamos a Petrobras em 70 bilhões. Quebraram o Petrobras. Mas nem pressão, porque Deus forte não. É porque foi investimento em pesquisa. Então veja nem que Investimento em pesquisa. não foi tranquilo. Bota pesquisar nisso. Se eu mostrar o que foi feito em Três Lagoas, Meu a senhora fica Deus do prefeita céu. lá. Foram 2 bilhões de investimento, 1,5 bilhão de infraestrutura e 500 milhões de casa. Só casa para moradia. Bilhões. Sabe? 4 mil casas moradia, 4.640 casas contratadas. Não, Entregue 644, eu me E a lembro. senhora era prefeita, a senhora sabe disso. Foi venda mentira, né, cara? Da fábrica de celulose, lá, a fábrica de ureia. Eu fui inaugurar a fábrica de celulose. A senhora conviveu com isso muito bem. A fábrica de celulose, eu fui para os Estados Unidos e nós corremos atrás e conseguimos levar as duas, não foi só uma, depois as duas maiores fábricas do mundo de celulose, e sou conhecida até hoje como a prefeita da industrialização. Mas o senhor fugiu da pergunta. Eu perguntei o que fará com a privatização de estatais deficitárias, como a ETL, que até hoje foi criada para se construir o trem-bala, que liga Rio-São Paulo, e ela continua. Não estou falando se vai privatizar tudo ou A não, bala tem mas as bastante, né? privatizações estatais que Bala que corre, né, né, senhor? milhões de reais aos copos comuns. Mais bala. Ela falou que fugiu da pergunta, mas ela nem fez pergunta, ela só ficou fazendo acusação. Sim. Cada jovem do ensino médio que se forme todos os anos, dá para pagar pelo menos metade das casas populares que nós queremos construir no Brasil, no total, e essa compromisso eu fiz se for eleita presidente da República, de construir 1 milhão de casas populares. Então, repito, eu fiz uma pergunta simples. O senhor privatizaria estatais deficitárias que não Vai servem ficar para onde, nada? sem se matar? Existe estatais deficitárias, nem deve existir. Agora eu vou Vai fortalecer fazer casa. Agora não existe, né? Porque ela está dando lucro, né? Econômica Federal, vou fortalecer o BNB, vou fortalecer o BASA, que são as coisas que funcionam nesse país. Se tiver uma estatal que não presta para nada, acabou. Tempo esgotado, obrigado, Ah, candidato. que resposta. Eu lembro aqui Nossa. o direito de resposta da candidata Soraya Tronic, o candidato Jair Bolsonaro pediu também o direito de resposta, foi concedido, candidato, sobre qual você Ai, vou pôr o pé. O senhor tem 1 minuto para se manifestar nesse direito de resposta. Deixa eu aproveitar aqui para responder a senhora candidata. Eu quero fazer um apelo a todos os eleitores de Mato Grosso do Sul. Não é uma resposta, é uma constatação. Eu não tinha tomado partido no tocante às eleições por governador do estado. A partir desse momento, da forma como a senhora candidata se dirigiu à minha pessoa, eu quero apelar a todos de Mato Grosso do Sul. Votem no capitão Contar para governador. É a melhor opção. É a melhor opção para esse estado. Matar quando? Então a resposta que a gente pode dar a uma pessoa que não tem qualquer gratidão, que se elegeu em cima do trabalho que eu fiz, é a gente eleger agora um governador do estado de Mato Grosso do Sul perfeitamente alinhado com o agronegócio, com as pautas conservadoras, com a ética e a moralidade. Para governador Mato Grosso do Sul, eu peço a você, capitão, contar. Candidato Bolsonaro, o seu tempo está esgotado. Não precisa, já falou antes, essa metódica, né? Tá? E deu, né? Resposta, nós vamos analisar o seu pedido. Candidato, o senhor poderia ter permanecido, porque o próximo a perguntar é o senhor. Eu vou selecionar aqui, eu vou sortear o tema da sua pergunta. É sobre política cultural. O senhor escolha, então, por favor, a quem vai dirigir. Nós temos Ciro Gomes, Felipe Dávila, Padre Kelmo, Simone Tebet e Soraya Tronic. Aí, Chamo o senhor padre Kelmo. é mais fácil. Assunto que não entende, não é bom. Política cultural não é o ramo dele, né? Não é bom. 30 segundos, por favor. Quase antes de lembrar que no passado, grandes artistas apoiavam o presidente de plantão. Quando eu cheguei, De plantão. ponto final, porque só na Lei Rouanet, cada artista podia pegar por ano até 10 milhões de reais. A Lei Rouanet, 10 milhões por ano. Tem um ponto final nisso. Atualmente,
Infelizmente, Eu não vou fazer as essa artistas, conta nitidamente, elas Vira podem- artista, mas por aí nós pegamos, tá louco? Nunca entende. Nós Essa é a maneira forte. nós de que não ganhamos isso? Presidente, eu fico impressionado como em outros governos a cultura brasileira foi desprezada, ainda se usando o dinheiro da Lei Rouanet, mas a cultura foi banalizada. Havia peças teatrais de pessoas peladas, desculpe esse tipo de palavreado, pessoas sem roupas, uma atrás da outra, com o dedo, né? A gente sabe aonde, chamando isso de cultura, sabe? Isso não é cultura. Usar o dinheiro público para promover um desrespeito ao próprio corpo humano, o corpo humano que é templo de Deus, o corpo humano que nós todos sabemos que deve ser valorizado e respeitado. Então, usar o dinheiro da Lei Rouanet para a imoralidade era o que nós víamos nos governos anteriores, nesse governo anterior, no governo do PT, nos dá nome aos bois. Né? Então, é preciso investir na juventude para que o jovem adquira conhecimento necessário, invista-se como Dom Pedro. Jesus, Dom para, Pedro ele se virou contra o PT. Dom Sabia Pedro dessa? II que investiu, nós temos aqui Carlos Não, Gomes, se virou tudo contra. José. Não sei se é prova ou não, né? Os homens que Se é foram, prova disso, se ele é prova disso ou não. por Né? aquele governo passado. Dá uma noite no início, até devia no contratado do sermão e aquela coisa, né, que votavam, né? Muitos que viraram tudo contra. A gente precisa investir melhor. No meu governo, se eu for eleito, eu digo que nós temos que investir melhor, fazer da cultura um meio para que as pessoas, de fato, façam o Brasil lá fora ser valorizado, respeitado mais ainda, e não achincalhado, como eu vi, por conta desses atos imorais com o corpo humano. Sua réplica. O senhor tem razão. Isso que o senhor citou aqui é uma pequena parcela que acontecia e acontece ainda perdidamente pela cultura. Isso não é cultura. Nós temos hoje as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc para atender o artista início da sua carreira. Mas eu quero elogiar aqui o Mário Frias, meu ex-secretário de Cultura, que agora concorre ao cargo de deputado federal por São Paulo, que ele moralizou a Lei Rouanet. Sabia, padre, que a Lei Rouanet dava por ano em torno de R$1,5 bilhão para esses mesmos artistas, muitos baianos e no centro aqui, perdido no Rio, para exatamente fazer isso que você acabou de dizer aqui. Um desrespeito para com a família brasileira. Isso não é cultura, isso é depravação. A família era esculachada através desse artista que, repito, pegava até R$1,5 bilhão por ano. Parabéns, Mário Frias, boa sorte como candidato a deputado federal por São Paulo. Tempo agora para a tréplica. Pois é. Então, o que fazer? Investir naquele seu José, naquele seu Manuel, aquele tocador de viola que precisa ser reconhecido, que precisa gravar o seu CD, que precisa de apoio financeiro. Então, você que precisa de ajuda, você que está aí nas ruas, a gente passa pelas ruas de São Paulo, a gente vê tanto artista de rua que precisaria do auxílio, desse auxílio da Lei Rouanet, de ajuda para que o seu trabalho pudesse ser valorizado, reconhecido, até visto por uma grande empresa como essa, de comunicação, mas dinheiro destinado para essas pessoas que não precisam, porque são grandes artistas. Por que ainda querem utilizar o dinheiro público? Será que não basta? É uma sede de dinheiro público, dinheiro do povo, dinheiro da cultura. Temos esgotado candidatos. Muito obrigado. Candidata Simone Tebet, o direito de resposta que a senhora pleiteou na fala do candidato Jair Bolsonaro foi negado. Eu vou dar sequência ao nosso debate, agora sorteando o tema para a pergunta que o candidato Ciro Gomes vai fazer. O candidato, o senhor pode se aproximar. É sobre privatização, a questão que o senhor vai interessar ao seu oponente. Quem será? A senadora Soraya. Senadora Soraya. Não deu pra saber. Privatização é o Agora a outra.
Senadora, eu penso que a privatização deve ser vista como uma ferramenta a ser usada pela conveniência estratégica que o Projeto Nacional de Desenvolvimento recomendado. Por exemplo, privatizar a telefonia, foi de placa que aconteceu no Brasil. Por exemplo, mineração, Vale do Rio Doce, siderurgia, CSN. Não vejo maiores problemas nessa privatização. Entretanto, o petróleo no mundo ou são 80% estatais ou 20% a um capital internacional. A senhora privatizaria ainda assim a Petrobras? Não, a princípio não. Mas eu quero antes aproveitar a oportunidade aqui para dizer o seguinte. Dentro de apenas três cargos que eu pedi para ajudar o meu estado, consegui 2, né? Consegui, mas eles não aceitaram. Isso acontece. Então a gente vê que temos questões complicadas, né? E capitão Petrobras, você está me devendo ela. Depois de muita pressão, você vê, né? Até para comprar vacina, para ter gratidão com o pessoal que apoia ele, tem que ser assim, ó. Você está me devendo essa, meu amigo. Bom, a questão é a seguinte, quando a pessoa tem problema, às vezes Freud explica. Quando a gente tem problema, tem que se tratar, não pode tocar no povo brasileiro. E digo para você em relação às privatizações. Sim. Primeiro, eu gostaria de dizer sobre o nosso país, como é que chegou nas mãos do atual governo? Quantas estatais? Quantas foram vendidas? Quantas dão prejuízo? Quantas dão lucro? Quantas são cabide de emprego? Você tem esses números do governo? Você tem essa transparência? Então, antes de falar em Petrobras, que é uma empresa de economia mista, que dá lucro e que tem Dá lucro agora? muitas pessoas... Meu Deus do céu, que fanatismo! A atividade é importante para o nosso país, nós temos que falar dessas, que ficam debaixo dos panos. E é a pergunta que eu faço para o atual governo, que eu gostaria que vocês me ajudassem Meus colegas se decidiram para baixo. Você sabia que são mais de 500? É o que eu tenho que aguentar todo dia. Sabia? Pois é. Mas é bom ele estar por dentro desse assunto. Se for para rebater, tem que rebater certo. Quem sabe? Eu quero saber, Brasil. Vocês Com querem? consciência Você da... em casa quer saber quantas são Não quantas sei se foram vendidas? Porque isso tem que ser feito. A prestação de contas do governo. Aonde O isso? que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu vou fazer. Que até agora eu não fiz. Como é que é isso? Então é dessa forma. O Projeto Nacional de Desenvolvimento deixa muito claro qual é o papel do Estado, qual é o papel do capital nacional, cuja contabilidade é em real, e qual é o papel do capital estrangeiro, cuja contabilidade é em dólar. Nós prevemos tudo isso e, na verdade, a gente tem que entender qual é a finalidade de cada agente estatal. Por exemplo, sabia que o governo Bolsonaro criou uma estatal? Criaram uma estatal para administrar a massa falida da Infraero. Por quê? Porque a privatização brasileira entregou os aeroportos mais rentáveis para a iniciativa privada e deixou todos os aeroportos que dão prejuízo entregues a quem? Ao Tesouro Nacional. Mas o que eu quero mesmo é privatizar o Banco Central. Porque o Banco Central hoje está absolutamente entregue, isso é uma ironia que eu estou fazendo claramente. O Banco Central hoje está entregue ao sistema financeiro de um jeito tal, senadora, que nos últimos 12 meses o Brasil pagou 500 bilhões de reais de juros. Isso é 20 bilhões de reais a mais do que eu precisaria para dar uma casa para todas essas 6 milhões de famílias que estão sem teto hoje no Brasil. Isso é trágico, candidato. Pois é. E aí a gente fica, quando se fala em bancos, quando se fala em juros, falou-se muito do posto Ipiranga, que tem essa é a gasolina batizada, gente. Batizada mesmo, foi uma mentira, né? Não trouxe a economia de mercado liberal que nós precisamos. Porque se tivesse trazido, nós não teríamos apenas 5 bancos aqui. Nós não teríamos esse oligopólio que administra tudo e que fecha esse mercado. Nós teríamos 5 mil bancos, como nos Estados Unidos, no mercado aberto, e que aí tem competitividade quando você pode realmente escolher. Infelizmente, esse é o mercado liberal da pessoa de direita. Direita. Quem é de direita abre a economia. Por isso que eu falo que o maior cabo eleitoral do PT e de Luiz Inácio Lula da Silva se chama Jair Bolsonaro. Obrigado, candidatos. Deu o nome ao boi, né? Vou sortear a próxima questão, que será formulada pelo... Ela nem entendeu. Ele chutou a bola para ela e ela pegou a bola e saiu fritando. Sobre saúde, ou Quem para vai? candidatos Saúde. Gomes, ou para candidatos Quem pergunta? internos, por favor. Você pode vir até o público. Ciro Gomes ou? Saúde, Gabriel. Médico.
A pergunta é para a senadora Simone Tebet. É lógico que... Candidata Simone se aproxima. 30 segundos para a pergunta, por favor. Pelo menos eu estou tendo o prazer de discutir o Brasil com a Simone Tebet hoje à noite aqui, que é um grande prazer. A questão da saúde, senadora, nós falamos hoje um pouco sobre a digitalização da saúde, a melhoria da qualidade do serviço público na saúde. Como melhorar essa coordenação do SUS, principalmente do governo federal com os estados e municípios, que praticamente inexistiu durante a pandemia? Excelente pergunta, é um prazer poder debater o Brasil com você e aí pedindo já desculpas para aqueles que estão a essa hora da noite vendo um bate-boca aqui que não coloca você, eleitor, cidadão brasileiro, no centro do debate. Tenho certeza que você que está nos ouvindo quer se tratar disso, de educação, de saúde, de segurança pública, que nós, como candidatos e futuros presidentes da República, podemos e vamos fazer. Educação e saúde, né? Tá matando tempo em vez de responder. Estar aqui respondendo de novo essa questão tão importante Meio da saúde pública no Brasil. A parte coordenação do tempo. por um governo federal forte, atuante, sensível com os problemas das pessoas. Por um candidato presidente da República que nos momentos que mais se precisa estende a mão. Lamentavelmente não foi isso que aconteceu. Primeiro ponto, é preciso que o governo federal volte a investir no SUS no Brasil. Lá atrás, muito lá atrás, antes do governo do PT, inclusive, a União repassava 60% do gasto com o SUS era do governo federal. Hoje é algo em torno de 40%. Segundo, nós temos hospitais regionais espalhados pelo Brasil inteiro, os governos estaduais não dão conta. Equipar aparelhos para fazer exames, cirurgias, dinheiro do Estado. colocar no governo Os estados não dão digital, conta. a telemedicina, prontuário único. Dá dó, é lamentável. Saber que a mulher lá, do meu Pantanal, lá da Amazônia, ela tem que às vezes andar muitos quilômetros. Na Amazônia, então, 200 quilômetros para levar seu filho, muitas vezes com uma simples dor de barriga, mas que pode ficar desidratado e vir a falecer, mortalidade infantil, porque não tem um médico ali. Mas no estádio, a Arena Pantanal, daí tinha dinheiro. É só dizer. Isso aqui, vou repetir. Que tristeza. 20% dos pobres no Brasil que são detectados com câncer morrem prematuramente porque têm as portas do SUS fechado. Porque as santas casas querem ajudar, mas a tabela SUS está desatualizada há quase 20 anos. Dinheiro tem. Falta vontade política. Dinheiro tem. Lamentavelmente vai para o desvio de corrupção. É verdade, senadora. E veja que tragédia que é. O AC Camargo, um hospital muito importante que trata o câncer aqui em São Paulo, foi fechado agora justamente porque não aguenta arcar as despesas, porque o repasse do SUS é tão pequeno. Repassaram 38 milhões por hora, 38 milhões, e tinha que buscar mais 60, 70 milhões na iniciativa privada. E isso nós vamos destruindo a saúde. Mas eu acho muito importante nessa descentralização focar na saúde primária, no médico. Como ele fala de um jeito, esse né? prontuário único, nós tivéssemos um histórico todo. Se não, um reparador, isso era desse sério, né? Muito nos tratados. Ou era um artista, né? Não, eu acho que ele é muito culto, eu acho. Sabe assim, eu Tão não... importante a questão da digitalização. E Eu confio desconfiando que o... esse muito mais exame do que precisa. O Ney, que na eleição passada parecia ser uma coisa e não é. Metade da nossa informação está num hospital público, ou está num hospital filantrópico, ou está num laboratório. E isso acaba fazendo com que a saúde fique muito cara. Nós precisamos combater a perda, o desperdício de dinheiro. Eu digo que ele é culto porque pode ver, ele não apunhalou ninguém. Ele falou das situações A minha vice e é ele tetraplégica. projetou melhoras, ele projetou propostas. Mas eu quero ver se não é um reparador, né? Ele desses fala, e aí quando deu, escorrega pro lado mais fácil, né? Porque falar bonito é fácil. A hora que tiver o Não, poder... é fácil falar bonito. Eu acho que ele fala com sabedoria, eu acho. Não, tudo bem, mas eu quero falar, dá pra ver que ele tem, né? Mas será que daí o intuito dele não era daí o outro lado financeiro, daí ele escorrega pro lado mais fácil e deu pra bola, né? Aí é que tá, isso que eu me refiro. Eu quero ver se ele sustenta o que fala de fato ou não, né? Ou daí se resbala pro lado mais fácil, assim, qual é o lado mais fácil? Agora me chame, por favor, o Padre Kel, enquanto eu sorteio o tema da pergunta. Não vai chamar Soraya agora, não. Ou Ciro Gomes ou Felipe Dávila.
tema é... Tá livre para aparelho agora. Felicidade. Pois não. Candidato Voltou? pode retornar, então. Uma pergunta de 30 segundos, por favor, candidato Padre Kelmo. O programa Casa Verde e Amarela tem feito avanços na questão da habitação no Brasil, porque oferece moradia com dignidade. Nós queremos ampliar esse programa e mais garantir a posse da escritura dos imóveis ainda não regularizados no Brasil. Qual a sua proposta para a área de habitação? Padre Kelmo, primeiramente, nós temos um grande exemplo no Partido Novo. O nosso prefeito de Joinville, Adriano Silva, foi o prefeito que mais deu título de regularização fundiária no Brasil em 11 meses de mandato. Isso fez com que ele seja hoje o prefeito mais popular do Brasil, porque resolveu um problema de pessoas que demoravam anos para receber ali uma titularidade da sua propriedade. Então, é bom ter um exemplo concreto de uma pessoa que vem fazendo, mudando a vida das pessoas. Desloteamento. Política muito E importante. vão entrando vários dentro, eles vão abrindo rua e tal coisa e pronto. Mas eu gostaria de tocar num outro assunto, que é o financiamento da habitação. Hoje nós temos o FGTS. Eu entendo, Padre, que o FGTS é dinheiro do povo, é do trabalhador. Nós temos que financiar a habitação pública com o dinheiro do orçamento da nação. Precisa estar no orçamento. O FGTS é para o povo, o trabalhador, colocar no bolso e gastar como ele deseja. Por isso, tem que estar claro no orçamento da nação. Aliás, nós temos de modificar o orçamento da nação, Padre. O orçamento da nação não tem nenhum indicador de eficiência do gasto público. Como é que aquele dinheiro está sendo gasto? Nós precisamos Nessa ideia, não concordo. fazer Estou um fazendo uma orçamento taxa, o cara para pegar o FGTS tem que pedir no gasto, tem que sair do emprego, tem né? que estar no orçamento. E o E ele vai FGTS financiar uma tem que casa. estar no bolso do trabalhador. Aí não, para não usar o FGTS de entrada, isso, aquilo, não concordo. Precisamos parar de falar muito e fazer mais. Nós vemos hoje na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, em Salvador, em tantas cidades desse país, milhares de seres humanos vivendo nas ruas. Famílias inteiras que habitam debaixo dos viadutos. São seres humanos, pessoas como você, como eu, e que não aguenta mais ouvir tantas promessas e poucas ações. O PTB, o partido que eu faço parte, o PTB olha para essas pessoas e quer ajudar sim a cada uma dessas pessoas, porque a nossa política de habitação, ela parte primeiro de enxergar no outro a pessoa do Cristo. Se nós políticos olhássemos para as pessoas com um olhar mais cristão, como todos nós dizemos que somos, a habitação para todos seria uma realidade. Tempo, candidato. A tréplica, por favor. O Brasil precisa descentralizar o poder. Precisa voltar a dar mais poder para os estados e municípios. É lá que se resolve o dia a dia do cidadão. Por isso que o nosso prefeito Adriano Silva de Joinville resolveu um problema que aflige as pessoas. Não é em Brasília que resolve, não. Regularização fundiária é na cidade. É empoderar o prefeito. É resolver o problema. Chega de poder centralizado em Brasília. Isso só aumenta a corrupção, só aumenta a intermediação de negócio e não afeta, não melhora a tua vida. O que melhora a sua vida é resolver o problema onde ele está, na base. Por isso, nós temos de rever a questão do financiamento da habitação pública, no orçamento nacional, dar mais poder para os prefeitos, para que eles possam fazer um programa de regularização fundiária, muito importante, dar títulos para a pessoa, dar propriedade, dar crédito. Nós temos que continuar também tendo linha de crédito para as pequenas reformas nas habitações, fundamental para melhorar a qualidade de vida, fazer aquele quartinho a mais que todo mundo deseja. Vamos fazer uma política consciente, mas sempre descentralizando o poder e combatendo a corrupção, porque ela continua, infelizmente, tirando dinheiro da habitação e colocando no bolso dos malandros. Candidatos, muito obrigado. Eu vou pedir agora que retornem aos seus assentos e vou chamar, por favor, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, porque agora ele vai fazer uma pergunta ao candidato Ciro Gomes.
Chamar, por favor. Sobre o tema que eu vou sortear agora, agricultura. Nossa Senhora. 30 segundos. Nós que temos um monte de agricultura. Realidade. Agora eu parei. Problema. Não, deve entender, né? A foi ali, produzir não foi Mudança climática. Ela é um problema. Uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Você acha que é necessário continuar a loucura do desmatamento irresponsável para aumentar a produção agrícola da espécie? Em absoluto. Nós temos que reprimir com toda a dureza e, infelizmente, as estruturas de comando e controle na Amazônia foram destruídas. Mas também no Pantanal, também na Caatinga, tudo desmantelado. E essa é a política pública do atual governo. Agora deixa que eu lhe diga, presidente Lula. O Brasil não pode mais adiar aquilo que o meu projeto nacional propõe, que é um zoneamento ecológico. Fazer a linha mesmo no território, aqui pode, aqui não pode. Por quê? 40 milhões de irmãos nossos vivem na Amazônia, contraíram malária, estão ali, e muitos deles, ou seus pais, recentemente, foram atraídos pela ditadura, foram atraídos por outros governos, para ocupar a Amazônia, ao redor dos grandes eixos de infraestrutura. Pois bem, o que acontece? Esse nosso povo só tinha direito ao papel da terra se provasse por INCRA 15 anos atrás, 20 anos atrás, que desmatou. E eles aprenderam a fazer isso. Portanto, nós não podemos fazer uma repressão eficaz, que tem que ser dura, especialmente sobre o grande, sem, antes disso, ou simultâneo a isso, porque o ilegal tem que ser reprimido agora, fazer uma reconversão produtiva, ensinar o nosso povo a extrair da floresta em pé muito mais riqueza do que ela pode oferecer deitada. Ciro, o grande problema que nós temos é que nós ainda não aprendemos o que a grande riqueza da Amazônia pode ser. A gente conhecer a biodiversidade dela e, quem sabe, a partir dali extrair coisas para a indústria farma, para a indústria de comércio. Aí coisa, sabe o que pode trair, né? Aí entra a responsabilidade da ocupação desordenada. Veja, eu, quando era presidente, por exemplo, o pessoal de São Paulo... Sabe o que está falando, né? Deus que deseja. Não é necessário plantar pelo no Pantanal. Não é necessário você invadir 1 quilômetro de terra da Amazônia para você plantar soja, plantar milho, plantar qualquer coisa. Porque você tem no Brasil 30 milhões de pastos degradados que você pode recuperar e produzir quanto de soja você precisar para cobrar a produção. Então, uma das coisas que eu estou dizendo que eu vou fazer é o seguinte: não haverá ocupação ilegal e muito menos garimpo. E tem mais uma coisa, eu vou criar o Ministério dos Povos Rurais. Os indígenas vão ter vez. Tem uma candidato. Presidente Lula, uma eleição, uma campanha como essa, é com o futuro do país. E o senhor tem toda a razão de chamar sua memória, sua biografia e pedir uma espécie de gratidão eterna do povo. Isso é que eu acho que é um grave erro, porque a situação do Brasil hoje é completamente diferente do tempo que o senhor estava lá e eu lhe ajudei. Hoje o cenário internacional é extremamente hostil, a crise vai se agravar e o orçamento brasileiro está desmontado. E o conjunto de conchavos que o senhor fez não permite margem quase nenhuma para a gente enfrentar os problemas. Por que não foi feito o zoneamento econômico e ecológico? Eu era ministro da integração, posso pedir 1000 vezes os recursos, etc, consegui fazer um pedacinho no Pará. O senhor fala recuperação de solo degradado. O Pará talvez é a maior extensa região de solo degradado, onde você pode desestressar o enfrentamento da floresta, fazendo alternativas econômicas. E por que essas alternativas econômicas não foram? Pergunta ao pessoal do INPA, pergunta ao pessoal do Emílio Gueldi, pergunta às universidades, o Instituto de Instituto de Biotecnologia e Biogenética. Isso são potenciais extraordinários que o Brasil tem. Mas cadê a transferência dessa inteligência que está nas universidades, no centro de pensamento, para virar política pública de fomento, de estímulo, de financiamento, acesso ao mercado, marketing para que o estrangeiro, que nos estressa com a questão da proteção da Amazônia, dê preferência aos produtos de origem sustentável. Eu fui consigo lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, nós inauguramos uma fábrica de camisinha, de preservativos, naquela data, aquilo já de Chapuri, na terra de Chico Mendes. Aquilo foi destruído, porque não tem acesso ao mercado, não tem nada. E essa é a grande questão. Não foi comigo no Acre. Tem gente, não. Eu quero oferecer ao povo. Eu fiz uma fábrica, eu montei. E agora, bom. No próximo bloco, Tem que né? por que você falou da Amazônia?
Amazônia por cima. Sendo que na Amazônia só soja. Entendeu? Só o quê? Na Amazonas a agricultura é só soja. Sim, e pouquinho. A maior parte das produções tá Você, tá do Mato Grosso pra baixo. Claro, os dois Mato Grosso, né? É os dois Mato